cura da sua alma começa quando você para de fugir da dor. A dor não desaparece da noite para o dia. Ela se instala em silêncio, como quem conhece cada espaço da alma. Às vezes, você acorda com a esperança de que tudo tenha passado. Mas ela continua lá. Não grita, não pede licença, apenas ocupa. E a sensação que fica é a de que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro de você. O mundo segue seu ritmo, enquanto por dentro tudo parece parado. Talvez você tenha tentado esconder essa dor, se manter forte, sorrir, como se tivesse tudo bem. Mas chega um momento em que o peso não dá mais para disfarçar. E então surge a pergunta: como continuar vivendo quando algo dentro da gente parece ter parado? A resposta não está em apagar a dor, mas em aprender a caminhar com ela. Não é preciso vê-la para seguir, é preciso apenas dar o próximo passo, mesmo que pequeno. Este vídeo é um convite para você enxergar que existe um caminho possível. Um caminho de presença, consciência e esperança. Aqui, você não será cobrado por estar bem. Aqui, sua dor será ouvida com respeito, porque há beleza na coragem de continuar, mesmo sem saber exatamente para onde. E se você ainda sente, então ainda há vida. E se há vida, há caminho. E nesse caminho podemos seguir juntos. Muitos acreditam que para recomeçar é preciso estar bem, que a vida só pode seguir quando a dor termina, que é necessário se sentir inteiro, forte, motivado e em paz para só então dar o próximo passo. Mas essa é uma das ilusões mais cruéis que criamos dentro de nós. A verdade é que quase nunca estamos completamente prontos. E a maioria dos recomeços não acontece em dias de luz, mas em noites longas, quando tudo dentro da gente ainda parece quebrado. Você pode estar cansado, emocionalmente drenado, com o coração esgotado. Pode até sentir que nada faz sentido. E ainda assim, algo dentro de você insiste em continuar. Essa força silenciosa que sobrevive ao caos é a esperança disfarçada. Ela não grita, ela sussurra e muitas vezes é confundida com teimosia. Mas não é. É vida, é instinto, é o seu ser mais profundo dizendo: ainda não acabou. O erro está em pensar que precisamos esperar a dor passar para fazer algo, que primeiro precisamos resolver tudo, encontrar todas as respostas, curar todas as feridas. Mas quem foi que disse que a vida respeita essa ordem? A vida pulsa enquanto estamos caindo. Ela continua, mesmo quando a gente para. E o mais desafiador é perceber que, apesar de tudo, ela não nos abandona. Você pode não estar bem, mas ainda assim é possível caminhar. É possível cuidar das pequenas coisas, respirar com mais atenção, silenciar um pouco o julgamento, colocar os pés no chão e sentir que está aqui. O agora não exige perfeição, exige presença. E não existe um manual de como continuar quando tudo em você quer desistir. Mas existe uma escolha simples, pequena, poderosa, a de não desistir agora. Se você continuar esperando o momento certo, talvez ele nunca chegue. E não porque ele não exista, mas porque a ideia de estar bem é um ideal inatingível se for baseado na ausência total de dor. Porque a dor muda de forma, mas não desaparece como mágica. Às vezes ela enfraquece, às vezes retorna. E tudo isso faz parte do processo humano de sentir. O problema não é sentir dor. O problema é se julgar por senti-la. Existe um tipo de liberdade que começa quando a gente para de exigir estar bem o tempo todo. Quando paramos de esperar ser outra pessoa
para nos movimentar. Quando aceitamos que seguir em frente pode incluir lágrimas, pausas, dias nublados e até recaídas. Isso também é caminhar. Isso também é esperança. A esperança verdadeira não é aquela que nasce no conforto. É a que cresce no meio do caos. Não é barulhenta, não é perfeita, mas é constante. E quando você a reconhece, ainda que em silêncio, algo dentro de você começa a mudar. Não porque a dor se foi, mas porque agora ela não te paralisa mais. E talvez seja aí que o verdadeiro caminho comece. Existe um momento no processo da dor em que as palavras cansam. As explicações já não servem. Os conselhos, bem intencionados, soam distantes. E até a própria mente, cheia de pensamentos acelerados, começa a se tornar um ambiente barulhento demais. Nesse momento, o corpo busca silêncio. A alma pede espaço. É aí que, sem perceber, entramos em um território onde a cura já começou menos mesmo que a dor ainda esteja presente. O silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. E escutar, de verdade, é mais do que ouvir o mundo ao redor. É permitir que a alma fale sem pressa. É deixar que o coração diga o que o orgulho tentou calar. No silêncio não há máscaras, não há filtros, há apenas. O que é? A dor se revela em sua forma crua, mas ao mesmo tempo mais compreensível. Sem ruído externo, é possível enxergar o que está por trás da tristeza. Medos antigos, expectativas frustradas, saudades não nomeadas. O silêncio nos entrega isso, mas não como castigo, menos como convite. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque ele revela o que a correria esconde. Quando você para, percebe o quanto estava fugindo de si mesmo. E isso assusta, mas é também libertador, porque só podemos curar aquilo que temos coragem de encarar. A escuta interna não é confortável, mas é necessária. E não precisa ser longa. 1 minuto de silêncio verdadeiro pode revelar mais do que horas de distração. Imagine-se sentado diante de si mesmo, como se fosse uma conversa íntima com a sua essência, sem cobrança, sem pressa, só a presença. Você não precisa dizer nada, apenas ouvir. Ouvir o que a dor quer mostrar, não para se apegar a ela, mas para entender o que ela guarda. Toda dor carrega uma mensagem, uma ruptura que precisa ser olhada, um vazio que pede significado. E enquanto a gente tenta abafar isso com barulho, com correria, com distrações, ela grita. Mas quando escutamos com sinceridade, ela suaviza, ela descansa. Esse silêncio não é isolamento, é reconexão. É um momento em que você deixa de procurar respostas fora e começa a perceber que algumas respostas sempre estiveram dentro, não de forma racional, mas como intuição, um sentimento sutil de que existe algo além do sofrimento, que existe sentido mesmo no caos, que existe propósito mesmo sem entender tudo agora. No silêncio, a esperança se forma como névoa, ainda frágil, mas presente, ainda invisível, mas real. E é nesse espaço interno que a cura começa. Não com barulho, não com pressa, não com fórmulas, mas com escuta, com pausa, com presença. Você não precisa entender tudo agora, só precisa parar por um instante, respirar, escutar, sentir. Talvez o que você mais precise neste momento não seja de uma solução, mas de um espaço onde você possa apenas existir sem ser pressionado a estar bem. E esse espaço começa dentro, no silêncio que acolhe, na pausa que sustenta, na escuta que transforma. Porque quando a dor vira escuta, ela começa aos poucos a se dissolver.
Em seu lugar, algo novo começa a nascer, um sentido mais profundo de estar vivo. A força que nasce no invisível, a maioria das transformações começa em silêncio, não com grandes decisões, nem com mudanças radicais, mas com gestos pequenos demais para serem notados por quem está de fora. Um simples, hoje eu levantei da cama. Hoje eu comi alguma coisa mesmo sem fome. Hoje eu consegui tomar um banho e respirar fundo por um instante. Pode parecer pouco, mas isso é resistência sagrada. É coragem disfarçada. É vida insistindo em florescer, mesmo quando o terreno ainda parece seco. Esperamos por momentos extraordinários, por reviravoltas visíveis, por sinais de que as coisas finalmente vão mudar. Mas na maioria das vezes, o que muda a rota são atitudes tão discretas que quase passam despercebidas. O pequeno movimento de quem escolhe não desistir hoje. O olhar que, mesmo cansado, ainda procura algo bom no meio do dia. A decisão de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem ânimo, só porque o coração pediu para não parar. É fácil desacreditar quando tudo ainda parece o mesmo. É fácil olhar para o céu e perguntar por que nada muda. Mas existe uma força que só quem está em queda consegue sentir. A força que vem de dentro, sem barulho, sem plateia, sem reconhecimento. A força de quem se levanta em silêncio. De quem continua, mesmo sem aplausos. E isso é mais transformador do que qualquer grito de superação. Grandes viradas não nascem em dias perfeitos. Elas nascem em manhãs comuns, em quartos escuros, em pensamentos confusos. Nascem no meio da dúvida, da fadiga, da desesperança, mas nascem e quando você permite que o mínimo aconteça menos, quando aceita dar um passo mesmo, que trêmulo menos, algo dentro de você se reorganiza. O passo pode ser pequeno, mas o impacto é imenso, porque ele muda o seu eixo interno. Ele mostra para sua alma que você ainda está em movimento. A esperança não é um sentimento pronto, é um processo. Ela se constrói no dia a dia, nos detalhes. Ela se alimenta de atitudes concretas. Não é sobre esperar algo mágico acontecer. É sobre colaborar com a própria cura, mesmo que devagar. É sobre entender que o processo não é linear. Às vezes você vai avançar, outras vezes vai recuar. E tudo isso faz parte. Porque não se trata de velocidade, mas de direção. Você não precisa correr, você só precisa se permitir dar o próximo passo, mesmo que não saiba qual será o seguinte. Caminhar com esperança é confiar que o chão vai surgir sob seus pés à medida que você avança. É crer que existe um caminho, mesmo sem enxergar o final. E se hoje o único passo possível for respirar, então que seja isso. Porque a respiração também é um começo. O que parece pequeno diante do mundo pode ser gigante para quem está em reconstrução. E você não precisa justificar o seu tempo. Cada processo é único. Cada alma tem seu ritmo. E a sua história não precisa parecer com a de ninguém. A comparação destrói. A escuta cura. E quando você honra os seus pequenos passos, você reconhece o valor de estar vivo. E isso já é transformação. Nem toda dor vem para destruir. Algumas vêm para acordar, para interromper a rotina automática e nos obrigar a olhar para o que deixamos de sentir. A dor, quando não é negada ou abafada, revela. Ela mostra o que estava desequilibrado, o que não cabia mais, o que pedíamos em silêncio, mas não tínhamos coragem de mudar. E mesmo quando parece cruel, ela pode ser mensageira de algo mais profundo.
É natural querer que a dor vá embora. Ninguém deseja sofrer, mas ignorar o que ela representa é desperdiçar a oportunidade de escutar o que o corpo, a alma e a vida estão tentando comunicar. Em muitos momentos, a dor é a única linguagem que resta quando silenciamos todas as outras. Ela surge onde há resistência, onde há negação, onde há verdades escondidas que precisam vir à tona. E se, ao invés de fugir da dor, você perguntasse: o que está tentando me mostrar? Essa pergunta não traz alívio imediato, mas abre um espaço interno, um espaço onde a dor deixa de ser inimiga e se transforma em orientadora. A dor não tem respostas prontas, mas carrega perguntas que nos levam ao essencial. O que está morrendo dentro de mim que precisa ser deixado ir? O que estou tentando sustentar que já não me sustenta mais? Qual parte de mim implora por mudança, mesmo que eu esteja resistindo? Quando você começa a fazer essas perguntas, a dor muda de lugar. Ela não desaparece, mas passa a ocupar um espaço mais consciente. E nesse lugar, ela deixa de oprimir e começa a ensinar. Você começa a entender que ela veio te mostrar onde precisa haver transformação. Não como punição, mas como chamado. Um chamado para a verdade, para a autenticidade, para a reconexão com aquilo que é mais real em você. Algumas dores revelam que estávamos desconectados de nós mesmos, dos nossos limites, dos nossos desejos, de nossa própria voz. Vivemos tentando agradar, corresponder, cumprir papéis e em algum ponto dessa trajetória nos perdemos. A dor vem como uma espécie de freio abrupto, um convite involuntário à presença. Ela diz: olhe para isso, preste atenção. E quando você obedece, não no sentido de submissão, mas de humildade, algo novo se revela. A espiritualidade nos ensina que a dor pode ser um portal. O Zen diz que, ao invés de lutar contra a tempestade, aprendemos a sentar com ela, a escutar o vento, sentir a chuva, perceber o que nasce no barro. E aos poucos, o caos vira terra fértil, a ferida vira abertura. O sofrimento se transforma em solo para crescimento, não de forma romântica, mas real. Não é sobre tornar a dor bonita, é sobre reconhecer sua utilidade na construção de uma nova versão de si mesmo. E quando você começa a caminhar com esse olhar, a esperança deixa de ser uma promessa distante. Ela se torna prática, porque você entende que está sendo transformado, que a dor está te remodelando de dentro para fora. E que, mesmo sem saber o destino, o processo já está te conduzindo a um lugar mais verdadeiro. A dor ensina o que o conforto esconde. Ela revela onde estamos prontos para crescer. E se você conseguir fazer as pazes com ela, mesmo que lentamente, mesmo que com resistência, você vai descobrir que o sofrimento não precisa ser o fim da história. Ele pode ser o início da sua verdade mais profunda. Esperar não é apenas sentar e aguardar que algo mude. Esperar, no sentido mais profundo da palavra, é um movimento ativo, é uma escolha diária, é uma construção silenciosa dentro da alma. Não nasce do otimismo vazio, mas da convicção profunda de que a luz existe, mesmo quando os olhos ainda não conseguem vê-la. Esperança é o ato de continuar colocando os pés no chão, mesmo sem saber onde esse caminho vai dar. Muita gente confunde esperança com negação, mas quem tem esperança não está fugindo da dor, está escolhendo não afundar nela. A esperança verdadeira é madura. Ela olha para o que dói e diz: eu reconheço você, mas você não vai me parar. Essa esperança não precisa ser grande, não precisa brilhar intensamente, basta que exista
Às vezes, é apenas um fiapo de luz no escuro, mas esse fiapo basta para manter o coração batendo. A esperança é construída nos detalhes, no jeito como você se levanta, mesmo exausto, na forma como você prepara o café, lava o rosto, respira fundo antes de abrir a porta. A esperança está nesses gestos cotidianos que parecem banais, mas são gritos de vida. Porque viver, mesmo machucado, é um ato de esperança. Continuar respirando, mesmo em silêncio, é uma afirmação. Ainda estou aqui. Quando você escolhe a esperança, não está negando o que sente. Está decidindo que existe algo além disso. Que a dor não é o ponto final. Que há algo em você que ainda acredita, ainda deseja, ainda se importa. E esse algo é sagrado. É essa centelha que transforma a noite em transição e não em fim. É ela que mantém aceso o desejo de viver, mesmo nos dias mais escuros. Você não precisa sentir esperança para escolhê-la. Às vezes, ela não vem como sentimento. Vem como ação, como disciplina, como rotina, como ritual. Você a cultiva antes de senti-la. E com o tempo, ela floresce. É como cuidar de uma planta seca. Você rega, mesmo sem ver resultado. Você expõe ao sol, mesmo sem folhas. Você continua porque acredita que algo ainda vive ali. Esperança é isso, regar o invisível. A espiritualidade nos mostra que a luz não vence a escuridão com força. Ela vence com constância, com suavidade. Um fósforo aceso em um quarto escuro muda tudo. E você pode ser esse fósforo mesmo tremendo, mesmo cansado. Você ainda pode acender algo dentro de si. Algo que diz: eu não vou desistir agora. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você entendeu que existe vida no meio do processo. E é isso que transforma. A decisão de permanecer em pé, de continuar abrindo os olhos, de seguir, mesmo com medo. A esperança não é uma linha de chegada, é o próprio caminho. Ela se manifesta enquanto você caminha, tropeça, para, chora, mas levanta de novo. E se você parar para observar com atenção, vai perceber que a esperança não é algo que você precisa buscar longe. Ela já vive em você. Basta escutar, basta permitir. Se neste momento você não sente esperança alguma, tudo bem, não se force, apenas se lembre. Ela não precisa ser sentida para existir. Às vezes, ela é apenas uma decisão silenciosa. Eu vou continuar. E isso é suficiente para reacender a vida dentro de você. É assim que a esperança começa. Pequena, discreta, firme. E com o tempo, ela cresce e ilumina tudo. Às vezes, a dor faz parecer que nada mudou, que estamos presos no mesmo lugar, revivendo os mesmos sentimentos, as mesmas ausências, as mesmas dúvidas. Mas o que a dor não mostra com clareza, a consciência revela. Mesmo em silêncio, você já caminhou. Mesmo tropeçando, você se moveu. E o fato de estar aqui, agora, ouvindo estas palavras, é a maior prova disso. Você pode não ter notado, mas houve noites em que você não desabou como antes. Dias em que a lembrança do que doía não te rasgou com a mesma força. Momentos em que você respirou mais fundo, olhou para o céu e por um instante se sentiu inteiro. Isso é caminhar. Isso é transformação acontecendo sem alarde, porque o verdadeiro crescimento não faz barulho. Ele se revela em sutilezas que só a alma percebe. A mente é exigente. Ela cobra resultado, ela quer provas visíveis. Mas o coração sabe. Ele sente quando algo começou a mudar. E essa mudança não precisa ser rápida nem espetacular. Ela só precisa ser verdadeira.
E se você escutar com mais gentileza, vai perceber. Você já não está mais onde estava. A forma como você sente a dor mudou. A forma como você se acolhe mudou. E talvez, sem perceber, você tenha se tornado mais forte do que imagina. O problema é que esperamos por viradas marcantes. Esperamos por momentos que gritem. Agora sim, tudo mudou. Mas a alma trabalha em silêncio. E o que ela constrói se fortalece nas sombras. É ali que você aprende a confiar em si. É ali que você descobre o que é resiliência. Não aquela força que endurece, mas aquela que sustenta, que acolhe, que compreende, que honra o próprio ritmo. Olhe para trás por um instante, não com culpa, mas com respeito. Veja o quanto você sobreviveu. Veja o quanto enfrentou sem manual, sem garantias, sem aplausos. Veja a coragem que foi necessária para simplesmente continuar. Isso já é vitória. Isso já é caminho. E se a estrada ainda parece longa, lembre-se, você já percorreu o trecho mais difícil, menos aquele em que tudo em você queria parar, mas você não parou. Reconhecer o quanto você já caminhou não é se vangloriar, é se libertar da ilusão de que você está falhando. Você não está parado, está se refacendo, está se encontrando, está se reconstruindo a partir do que sobrou. E isso é tão digno quanto qualquer conquista que o mundo aplaude, porque o mundo não vê, mas a sua alma sente. Ela sabe o quanto você tem se esforçado para continuar. Você não é a dor que carrega. Você é a força que ainda respira dentro dela. E mesmo que o caminho não esteja claro, a direção já está dentro de você. Cada escolha de seguir, mesmo que pequena, já é um mapa. Cada passo que você deu, mesmo chorando, já desenhou uma nova rota. E a cada vez que você se levantou, mesmo sem forças, você disse ao universo: eu escolho continuar. E se você chegou até aqui, é porque existe algo em você que não desistiu. Algo em você que, mesmo sem entender tudo, ainda acredita, ainda deseja viver. E isso basta. Isso é o suficiente para seguir. O caminho continua. E agora, você pode ver com mais clareza. Você nunca esteve parado. Você estava em processo. E todo processo merece respeito. E todo recomeço, mesmo invisível, merece ser celebrado. O que você viveu até aqui. Não foi em vão. A dor que te atravessou, o silêncio que te envolveu, as perguntas que não foram respondidas. Tudo isso faz parte de um caminho mais profundo do que os olhos conseguem ver. E talvez, agora, você comece a perceber que o que parecia fim era apenas transformação. A dor não desapareceu por completo, mas ela mudou de forma. E principalmente, você mudou com ela. Você já não é mais a mesma pessoa que começou esta jornada. Pode ser que do lado de fora tudo pareça igual, mas por dentro algo se moveu, algo se abriu, uma clareza foi acesa, mesmo que sutil. E é essa clareza que vai te acompanhar daqui em diante. Não para evitar novas dores, mas para caminhar com mais consciência quando elas vierem. Porque virão, mas agora você sabe que pode atravessá-las sem se perder nelas. A vida não espera que você esteja perfeito para continuar. Ela caminha com você no meio do caos, no cansaço, na dúvida, nos dias sem fé. A vida não exige grandes saltos, ela só pede presença. Só pede que você esteja ali, de verdade, mesmo quando não tem todas as respostas. E essa presença é o que transforma tudo, porque quando você está presente, você percebe as pequenas belezas que ainda existem no meio do escuro. Pode ser o som da chuva,
a luz entrando pela janela, um gesto de carinho inesperado, um pensamento bom que surge no meio da tristeza. Tudo isso é vida acontecendo. Mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo sem certezas, a vida continua. E ela está te convidando agora a continuar com ela do seu jeito, no seu tempo, com a sua verdade. Não é preciso ser forte o tempo todo. Não é preciso estar pronto. Só é preciso estar disposto a sentir, a escutar, a acolher, disposto a ser quem você é, mesmo em pedaços, porque até os pedaços podem contar uma nova história. Uma história onde não há vergonha por ter sofrido, mas orgulho por ter resistido. Uma história onde o sofrimento não define o final, mas inaugura uma nova etapa. Você não está sozinho. Talvez tenha se sentido assim por muito tempo, mas nunca esteve. Existe uma força maior que te sustenta, mesmo quando você não percebe. Chame como quiser, Deus, o universo, a vida, o amor. Essa força nunca te abandonou e ela continua presente agora, neste exato instante. Enquanto você escuta isso, ela te envolve, ela te vê, ela te reconhece e, se você permitir, ela te guia. A dor não some de um dia para o outro, mas isso não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E a humanidade é o território mais fértil para a espiritualidade verdadeira florescer. É no chão da dor que a semente da fé cresce com mais raiz. Porque agora você sabe, não é preciso entender tudo para confiar. Não é preciso ver o caminho inteiro para continuar andando. Basta o passo de agora. Basta a intenção de seguir. E se por acaso amanhã a dor voltar mais forte, tudo bem, você saberá como escutar, como respirar, como esperar o tempo certo. E se for preciso parar por um momento, que pare, mas que não desista, porque a vida não te cobra pressa, ela te convida para um reencontro. E esse reencontro não é com o passado, é com quem você está se tornando. Você pode continuar, mesmo doendo, mesmo cansado, porque dentro de você existe uma luz que nunca se apagou. Ela pode ter enfraquecido, mas não deixou de existir. E agora você pode escolher alimentá-la com gestos simples, com pausas sagradas, com silêncio, com fé. A vida continua e você continua com ela. E isso já é o começo de tudo.